mix de lojas depois da pandemia, né? Se a gente acelerou aquele processo que já vinha antes, que era mexer mais com gastronomia, com entretenimento, se isso perdeu força ou não, e principalmente em relação aos lojistas que sobreviveram, se essa turma já conseguiu efetivamente se livrar das amarras que tinha, as muletas que tinham conseguido ali na pandemia, desconto, essas coisas. Como é que está essa questão do mix de lojas? Perfeito. É isso, a gente segue cada vez mais, eu digo o setor, né? Segue caminhando nessa direção de entretenimento, lazer e serviço, né? Acho que os shoppings durante muitos anos foram meramente centros de consumo. Acho que apesar dos shoppings no Brasil sempre terem sido muito bem localizados, óbvio, você sempre teve algumas operações de serviço, sempre teve, os shoppings sempre tiveram cinema, a vasta maioria deles, então você tinha sempre o entretenimento também, mas isso cresceu muito, isso aumentou muito, ganhou muito mais espaço, muito mais ABL, que a gente já até falou aqui dessa sigla, né, a área bruta locável, ao longo dos últimos anos. E o fim da pandemia acelerou isso ainda mais. Então, os shoppings, de fato, têm trazido muitas operações de serviço, investido muito em restaurantes. Assim, os restaurantes seguem ganhando muito espaço nos nossos empreendimentos. Eu acho que lazer também, né? A gente tem essa questão sensível com o cinema. Eu acho que no final do dia a gente continua acreditando muito no business de cinema. Os cinemas são muito importantes, são âncoras, né? Atraem muito público. Mas você pega aquelas operações com 12 salas, 14 salas, talvez hoje elas tenham ficado um pouco ultrapassadas. Então a gente lentamente começa a ver algumas conversas de deixa eu devolver 2 salas, deixa eu devolver algumas salas e tudo mais. Ninguém fala em fechar cinema, mas eu acho que a gente está trazendo para uma nova realidade um pouco menor esse negócio especificamente. Por outro lado, você vê aquelas lojas grandes de trampolim, você vê do patins. Então, assim, o entretenimento, o lazer infantil seguem ganhando espaço, né? Então, a gente segue trazendo muita operação e atraindo muito lojista nessa direção. Então, entretenimento, serviço, com certeza, segue em crescimento muito forte. A gente teve um respiro interessante do varejo na saída da pandemia. Ali falava-se muito da recomposição dos guarda-roupas, as pessoas voltando a sair de casa, passaram 2 anos sem comprar roupa, 2022 foi um ano muito bom de vendas, o inverno em 2022 foi bom também, então o inverno sempre é muito positivo para as lojas âncoras, né, para Renner, enfim, e afins, Marisa. Esse ano devem sofrer um pouco, porque estamos esperando aqui inverno e não teve, pelo visto não vai chegar. Então, assim, eu tentando responder objetivamente ao Ricardo, né? A gente tem definitivamente buscado muito entretenimento, muito lazer, assim, crescido muito nesse nicho, o mix das nossas lojas. E aí, para a segunda pergunta, né? O que ainda tem algum tipo de muleta relacionado à pandemia? Eu diria que principalmente os cinemas. Então, provavelmente, o melhor Cinemark do Brasil está no Internacional Guarulhos, que é um shopping que a gente tem no portfólio. Lá não tem mais desconto, obviamente. O cinema vende muito, então não tem mais desconto. Mas você vai pegar um outro cinema que a gente tem, no Downtown, por exemplo. Muita sala, é um cinema mais antigo. Que é o Downtown? Onde é o Downtown? Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, Downtown no Rio de Janeiro, que foi o primeiro grande Cinemark, com várias salas. Assim, eu frequentava, porque eu sou carioca, frequentei muito na minha infância e tal. Hoje em dia ficou grande demais. Então, lá tem um desconto relevante dentro do nosso shopping. Então, eu acho que depende muito do empreendimento, mas sem dúvida nenhuma, o que ainda tem algum tipo de muleta são essas operações de lazer muito grandes. Aquele Magic Games, por exemplo, essas lojas de muito grandes, operação infantil, que ainda precisam, dependendo do lugar, de alguma ajuda, a gente segue ajudando. Porque no final do dia é um mix importante, é bom você ter no seu shopping. Então fica aquela... A gente não quer perder. É uma área grande também, então às vezes você não tem quem botar no lugar. Sim. Então é melhor dar desconto do que ficar vago, né? Eu acho que essa é uma questão também. O que é melhor? Às vezes é melhor dar desconto, deixar o cara ficar lá pagando pouco do que não ter. Mas
cada vez menos, né? Então a gente segue recuperando aí esses descontos, tirando essas muletas e caminhando para um cenário ali igual 2019.